Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Álvaro André Ministério Tempo para Ver. Para mim é um privilégio, uma bênção muito especial me dirigir a cada um de vocês que semanalmente tem nos acompanhado todos esses anos através dessas exposições. Para mim é uma bênção estar me dirigindo a cada um de vocês e estar compartilhando daquilo que Deus tem me dado através dos meus estudos na Palavra de Deus. Então que Deus lhes abençoe, eu cumprimento a todos com a graça e com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradeço por sua audiência e peço que você nunca esqueça de deixar o seu like ou o seu dislike, que você comente, compartilhe. E se você ainda não é inscrito, que você se inscreva no nosso canal e venha fazer parte desta família, que já vai chegando a marca aí dos seus 150 inscritos. Então, que Deus lhes abençoe. Para mim é um privilégio e uma bênção muito grande entrar na casa de vocês para expor a palavra de Deus. Pois bem, quem estiver com a sua Bíblia, abra comigo em Gênesis, no capítulo 3, e vamos ler todo o capítulo. Hoje nós vamos ter uma exposição um pouco diferente, porque nós vamos estar trabalhando todo o contexto deste capítulo. Mas abra comigo em Gênesis 3, que fala da tentação de Eva e a queda do homem. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comereis, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim, pela viração do dia, no vento do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão, e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz no soar do jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás, mais que toda a fera, e mais que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto destes ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti,
com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher, Havá, Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes, ou de todos os seres humanos. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente, o Senhor Deus, pois o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada, que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Amém? Lemos até aqui as Escrituras Sagradas. Vamos orar, vamos inclinar nossos rostos e assim falar com o Deus Todo-Poderoso e assim pedirmos a direção do Teu Espírito para que tenhamos uma ótima exposição deste texto que é tão intrigante. Inclinemos os nossos rostos e falemos com o Deus Todo-Poderoso. Amado Deus, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós seguimos na Tua presença e na Tua presença permaneceremos para sempre. Amado Pai, pedimos que o Senhor nos ilumine através da exposição de Tua palavra, Pai. Que possamos, Senhor Jesus Cristo, ao final desta exposição, Pai, chegarmos à conclusão, Pai, de que liberdade, Pai, é fazer o que devemos fazer, não o que queremos fazer, Pai. Que Teu Espírito possa estar falando aos nossos corações através da Tua palavra, Pai. Eu peço que o Senhor abençoe, Pai, a cada telespectador, Pai, que nos acompanha semanalmente através dessas humildes exposições, Pai. Peço que o Senhor lhes edifique e que o Senhor possa falar aos seus corações através da Sua palavra, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor seja verdadeiramente glorificado. Amém, meus irmãos? Então, vamos para a nossa exposição neste dia. Moisés, ele começa a escrever Bereshit, o início, ou como nós o conhecemos, Gênesis, as origens, nascimento, criação, ou simplesmente Gênesis, em português. Ele começa a escrever esse texto por volta de 1445 a.C., entre esses anos aí, 1445 e 1405, provavelmente no deserto do Sinai, nos 40 anos que o povo de Israel peregrinou até chegar à Terra Prometida. Israel conhece esta obra por volta de 1405, pouco antes deles cruzarem o Jordão e entrar na Terra Prometida. Os eventos aqui relatados, aqui narrados, se passam na Mesopotâmia. Então, os eventos que Moisés está relatando aqui por volta do ano 1445 a.C., são eventos que estão acontecendo ali na Mesopotâmia, na região ali onde também Abraão habitou, ali pelos lados do Irã e do Iraque. Só que muitas vezes, queridos amigos, os pais, quando colocam limites nos seus filhos, e as próprias autoridades, quando limitam aí os homens, geralmente eles são mal compreendidos. Tanto os pais quanto limitam os filhos, quanto as autoridades quando limitam os homens. Mas os limites, queridos amigos, eu quero dizer para vocês, eles são necessários
para evitar que o pior aconteça, para evitar que os seres humanos coloquem para fora o que há de pior dentro deles. Desta forma, o coração do homem, queridos amigos, eu quero dizer para vocês, é corrompido. Ele é depravado e continuamente mal desde o seu nascimento. E deste modo ele deve ser limitado. Veja o que tem produzido, meus irmãos, aqueles que não respeitam as leis e vivem da forma que eles acham que devem viver. Então a tônica deste texto aqui, queridos amigos, é esta questão dos limites. Nós temos que ter limites para que possamos de fato ser seres humanos. Essa é a proposta de Gênesis 3. Deus está limitando o homem para ensiná-lo a ser homem. E desta forma, nós devemos entender que liberdade não é fazer o que você bem entende, mas liberdade é fazer o que deve ser feito. Mas o homem, como uma criança ou um adolescente, ele entendeu tudo errado, queridos amigos. Achou que a liberdade era fazer o que ele bem entendesse, achou que a liberdade era fazer o que ele tinha de desejo no seu coração, achou que não fazia mal comer do fruto e desobedecer o pai, achou que não fazia mal desobedecer o Criador, quebrar a aliança, quebrar o pacto das obras que estavam estabelecidos ali, e desta forma ele achou que se lhe fazia feliz, estava tudo certo, mas não estava tudo bem, mas não estava tudo certo. E da pior forma possível, Adão vai descobrir que liberdade, queridos amigos, como eu disse, não é fazer tudo o que dá na telha, fazer tudo o que você quer. Liberdade é fazer o que tem que ser feito, que no caso aqui de Adão era obedecer o decreto divino, obedecer o que estava prescrito no pacto das obras para ele. Abra comigo aí em Provérbios, no capítulo 9 e versículo 6, e veja o que o rei Salomão ele descreve aqui a respeito da sabedoria. De onde vem a sabedoria? Provérbios 9, versículo 6, ó. Deixai os insensatos e vivei, andai pelo caminho do entendimento. Então, no versículo 10 ele diz assim, ó, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é a prudência. Então, Salomão está dizendo que o princípio da sabedoria é você ter temor de Deus. E no caso de Adão, ele não teve temor de Deus, e por isso ele foi um ignorante, um alienado de Deus, meteu os pés pelas mãos e fez o que fez. E no capítulo 1 de Provérbios, versículo 7, também tem algo mais aqui, ó, que diz assim, ó, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Salomão ele vai dizer que é louco quem despreza a instrução, é louco quem despreza a sabedoria, quem despreza o conhecimento. Então eu já quero dar um adendo aqui e dizer para vocês, queridos amigos, que quando a Constituição de um país prescreve direitos e deveres para os seres humanos, de um certo modo eles estão nos limitando, mas eles estão nos limitando para o nosso bem, para que não façamos tudo o que dá na telha, porque se fizermos tudo o que dá na telha, vamos agir impulsoriamente, vamos fazer qualquer coisa que vem na mente, vamos agir por impulso e com certeza vamos desagradar a Deus e desagradar as leis humanas. Mas se nós formos aí no Provérbios 16:6, também vai dizer algo mais aqui, ó, a respeito disto. Provérbios capítulo 16 e versículo 6 diz assim: pela misericórdia e verdade a iniquidade é perdoada, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do pecado. Então, Salomão está dizendo que quando o homem teme a Deus, ele se desvia do pecado.
E eu posso dizer para vocês, se Adão tivesse tido temor de Deus, tivesse tido reverência, ele não teria se rebelado, porque ele se afastaria do pecado, mas em verdade ele se afastou de Deus. E se nós formos em Salmos 110, Salmo 111, versículo 10, está dito assim, ó, vejam bem o que diz aqui, ó. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que os cumprem, os seus mandamentos. Os que cumprem os seus mandamentos, o seu louvor permanece para sempre. Então, o salmista está dizendo para nós que quando tememos a Deus, o nosso louvor é aceito, o nosso louvor permanece, mas quando desobedecemos, nós somos rejeitados. E em 1 Samuel, no capítulo 15, Samuel fala algo interessante para o rei Saul e diz assim, ó, 1 Samuel 15, 22, vejam bem o que ele diz aqui, ó. 1 Samuel 15, 22. Naquela passagem que é muito conhecida entre nós, onde o rei Saul, já no seu estado de loucura, ele se desespera e diz que Samuel está se demorando e ele mesmo, sem ser um sacerdote, ele vai e imola um sacrifício diante de Deus, na tentativa de ter o favor de Deus. Mas veja o que Samuel diz para ele, ó. Versículo 22, ó. Ele diz assim, ó, 1 Samuel, capítulo 15 e versículo 22. 1 Samuel, capítulo 15 e versículo 22 nos diz assim, ó. Prestem bem atenção no que está dito aqui, ó. 15 e 22. Ele diz assim, ó. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor é do que a gordura dos carneiros. Então Deus está dizendo aqui por meio do profeta Samuel ao rei Saul, que era um rei desobediente, um rei alienado do conhecimento de Deus, porque ele se recusava a obedecer os mandamentos de Deus, está dizendo para ele, ó, tu ofereceste um sacrifício aí, mas Deus não tem se agradado deste sacrifício, porque Deus se agrada mais de obediência. E você não tem obedecido, você não tem cumprido a palavra de Deus. Eu peço que vocês prestem atenção nesta exposição, eu peço que vocês entendam que Deus ele leva em conta mais a obediência do que o sacrifício. Mas no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 6,12, ele vai dizer algo mais para nós aqui, que é bem interessante. 1 Coríntios 6,12, e diz assim, ó, 1 Coríntios 6,12, ele diz o seguinte aqui, ó, e eu quero já trazer uma aplicação para nós, ó. No 6,12 ele diz assim, ó, 1 Coríntios 6,12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então raciocinem comigo, queridos amigos. Era lícito a Adão comer do fruto proibido, ainda que era proibido. As coisas podem ser lícitas, mas não podem ser aprovadas por Deus, não podem estar aí liberadas. Todas as coisas são lícitas. Eu posso dizer para vocês, é lícito eu acender um cigarro e fumar, mas me convém fumar? E desta forma é lícito eu me embriagar com a garrafa de vodka, mas convém eu me embriagar? E desta forma, por causa da livre agência, nós temos a liberdade de fazer isto ou aquilo, mas será que esta liberdade, ela é liberdade libertária, como dizem os arminianos? Que eles me perdoem por isso, essa liberdade ela não é libertária, porque nós temos limites. Tem coisas que nós podemos fazer e outras que não podemos fazer. E desta forma, todas as coisas são lícitas, mas nem tudo convém fazer. E desta forma, nós devemos entender isto, meus irmãos, que todas as coisas são lícitas, mas não devemos nos deixar dominar por nenhuma delas. Adão se deixou dominar
pelo desejo desenfreado em comer daquele fruto. E no capítulo 10, versículo 23, Paulo ele vai dizer algo mais aqui, ó. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. E ele diz algo mais aqui, ó. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Então, o que Paulo está dizendo para nós aqui? Que tudo aqui neste mundo está liberado, tudo é lícito, mas tem coisa que não convém fazer, tem coisa que não edifica estar fazendo. E eu volto a dizer para vocês que edificação teria se eu acendesse um cigarro e começasse a fumá-lo? Que edificação traria para a minha vida se eu começasse a trair a minha esposa e a sair com diversas mulheres? Essas coisas aí, tudo é lícito, mas nem tudo convém. E tudo é lícito, mas nem todas as coisas estão liberadas para fazer. Não é porque hoje estão levantando a bandeira do tal do maldito trisal que eu vou aderir à moda demoníaca que está no mundo aí e vou achar que eu posso ter uma segunda esposa porque isso é antibíblico. Não é porque é lícito acender um cigarro e fumá-lo que eu vou fazer isto, porque isto não convém fazer, isto não me edifica, isso não me aproxima de Deus, meus irmãos. É necessário entendermos todas estas coisas. Dito isto, hoje eu quero falar com vocês a respeito de um tema que é estritamente espinhoso, o pecado original, a desobediência que nos levou à queda. Eu vou repetir o assunto que eu quero falar com vocês hoje. O pecado original, a desobediência que nos levou à queda. Alguém pode se levantar e dizer o seguinte: mas por que nos levou à queda? Não fui eu que pequei, não fui eu que desobedeci a Deus, não fui eu que comi do fruto proibido. E eu posso dizer para vocês que dentro do conceito do pacto da redenção, do pacto das obras e do pacto da graça, existe algo que nós chamamos de cabeça federal, que é um representante. No pacto da redenção nós temos um cabeça federal, que é o Senhor Jesus Cristo, que nos representa diante de Deus. No pacto das obras nós temos também um cabeça federal, ainda que falho, ainda que limitado, um nosso representante, que é Adão. E dentro do pacto da graça nós temos um cabeça federal que é o mesmo do pacto da redenção, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas voltando à questão do pacto das obras, Adão era o representante de toda a humanidade, e quando ele desobedeceu, todos nós estávamos ali com ele desobedecendo, porque ele era o cabeça de toda uma raça, que é a raça humana, e desta forma, quando ele peca, quando ele desobedece, nós estamos ali desobedecendo com ele. E no caso de Cristo, quando ele nos redime, como ele é o nosso cabeça federal, como ele é o nosso representante, nós estamos sendo redimidos quando ele morre ali na cruz do Calvário e libera o pacto da graça e nos justifica diante de Deus. Então, o nosso tema de hoje é o pecado original, a desobediência que nos levou à queda. Os versos de 1 a 5, nós vemos algo ali totalmente contraditório, o ataque astuto da serpente. E a partir de agora eu quero tratar com vocês a respeito deste ponto aí que nós temos dos versos de 1 a 5. De fato, a serpente, meus irmãos, era o animal mais sagaz, o animal mais inteligente ali do Jardim do Éden, o animal mais astuto. Não sabemos ao certo como era este animal. Ela era como era de fato este animal, mas o fato é que ela era bem diferente do que nós conhecemos como uma cobra hoje. Era um animal totalmente diferente. E desta forma, primeiro que o texto em seu desenvolvimento, queridos amigos, seu desenvolvimento natural, diz que a serpente ela tinha intelecto. Em primeiro lugar, ela tinha intelecto. Em segundo lugar, ela tinha um certo conhecimento de Deus. E em terceiro lugar, ela tinha raciocínio, porque ela foi capaz de formular
um diálogo, uma conversa com Eva, o que já é estranho. Ou talvez ela não falou coisa nenhuma, talvez oprimida ou possuída ali pelo diabo, ela transpareceu que estava falando, mas talvez não estivesse falando coisa nenhuma. Talvez quem estivesse falando ali eram as forças malignas ali no Éden, que oprimiram e possuíram esse animal e fez parecer que ele estivesse falando. Em terceiro lugar, outra coisa que é intrigante na serpente, queridos amigos, é que essa serpente ela não rastejava. E talvez há uma hipótese aqui, como dizia o nosso querido John MacArthur, que este animal tivesse 4 patas. Eu não sei ao certo como era esse animal, talvez fosse uma espécie de lagarto, eu não sei. O texto não nos dá informações. John MacArthur lança essa hipótese, mas não temos certeza também como era esse animal. É algo intrigante, é que essa serpente ela não rastejava, talvez seja por isso que o reverendo Augusto Nicodemos diz que forças malignas, o Satanás, escolheu usar esse animal para enganar Eva e trazer a queda no ser humano, levar o ser humano à queda e assim separar o ser humano de Deus, porque o pecado faz separação entre Deus e os homens. É o que está dito aqui em Isaías, 59:2. Abra comigo em Isaías, capítulo 59 e versículo 2. Isaías 59 e versículo 2. Diz assim, prestem bem atenção aqui, Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então ele está dizendo aqui, o vosso pecado faz separação entre vocês e Deus. O pecado é uma ruptura com a submissão ao Criador, a fidelidade ao Criador, e desta forma, quando o ser humano ele peca, quando ele come do fruto proibido, ele se separa de Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, quando o ser humano cai em pecado, Deus para até de ouvir o ser humano, porque o pecado faz separação entre Deus e os homens. O pecado restringe as orações dos homens, porque Deus ele não ouve pecadores. Lá em Romanos 6:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E eu já quero trazer uma aplicação para nós. Aqui não há como escapar disto, meus irmãos. O pecado ele corrompe, ele escraviza e mata, ele separa o homem de Deus. É isso que Gênesis 3 está relatando aqui. De onde veio o pecado, de onde veio a corrupção, a depravação dos seres humanos, de onde veio as doenças e, por fim, de onde veio a morte. Veio de todo esse ato pecaminoso e corrompido que o ser humano cometeu ali no princípio. Eva errou lastimavelmente, queridos amigos, ao parar para conversar com a serpente, errou ao dialogar e argumentar com o diabo. Ela torce a palavra de Deus, ela altera o significado daquilo que Deus havia revelado em sua palavra. Então, quando Eva ela para dialogar e argumentar com o diabo, ela começa a distorcer e alterar aquilo que Deus havia revelado a Adão por meio de sua palavra. Ela altera o que Deus havia dito e, ao alterar, ela comete alguns erros. Eva comete esses erros que eu passo a expor aqui com vocês. Em primeiro lugar, ela retira da palavra de Deus, omite o significado do que Deus, o Criador, transmitiu em Gênesis 2:16, que diz que Adão e Eva podiam comer livremente de todo o fruto do jardim, de todo o fruto das árvores do jardim, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Em segundo lugar, Eva, no desespero de tentar defender aquilo que ela nem mesmo entendia como funcionava, ela acrescenta algo à palavra de Deus, pois ela diz que não era apenas para comer,
Ela diz que não era para comer nem tocar na árvore, mas a ação de tocar nem sequer aparece em Gênesis 2,17. A ordem era expressa, eles não poderiam comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas não aparece nada em relação a tocar, queridos amigos. Talvez ela quisesse dar um pouco mais de autoridade, mas era necessário que ela transmitisse a palavra de Deus da forma que estava expressa por Deus. E desta forma, como diria o reverendo Augusto Nicodemos, a conversa já está chegando muito longe, já está indo longe demais. Aliás, não devia nem ter começado. Era um absurdo Eva estar dando trela para um animal que aparentemente era inanimado, mas agora estava falando. E em terceiro lugar, ela comete um terceiro erro aqui. Ela suaviza a sentença para quem comesse ali da árvore da ciência do bem e do mal. Ela diz que quem comesse morreria, mas a ordem de Deus era expressa, que quem comesse definitivamente ou certamente morreria, e desta forma ela suaviza e diz que simplesmente vai morrer. Mas Deus diz que era um decreto, que se comesse, se desejasse, se colocasse em prática o desejo de comer daquele fruto, morreria definitivamente, certamente morreria. E o que Satanás, com a sua astúcia, a partir dos versos 4 e 5, ele refuta com um simples não. Ele disse, não, Eva, não vai morrer. Se você comer, você vai ser igual a Deus. Então ele acrescenta um não ali e diz para ela, come, come, boba, porque se você comer, você vai viver eternamente, você vai ser como Deus, você vai ter todo o conhecimento. Talvez, queridos amigos, é o mesmo argumento que muitos vão usar aí em alguns lugares e em alguns ambientes. Toma só um golinho, não vai fazer mal. Fuma um cigarrinho aqui que não vai fazer nada. Dá uma puladinha de cerca ali que não vai acontecer nada. Não é nada disso aí não. Deus está dizendo para vocês que vocês não podem fazer isso aí, mas é mentira. Satanás definitivamente, queridos amigos, está chamando Deus de mentiroso. E Eva não faz exclusivamente nada porque ela não tinha argumentos para isso. E desta forma, ali ele vem com seu sofisma satânico. Eva errou ao dar atenção para a serpente, para o diabo, pois ao fazer isso, ela deu liberdade para Satanás injetar o seu veneno e contaminá-la com meias verdades, pois a verdade absoluta já havia sido decretada, já havia sido revelada por Deus por meio de Adão. Assim, o adversário ele deturpa a palavra de Deus, nocauteia a Eva com um cruzado de direita e ela cai por terra. E desta forma o diabo dá um soco de direita na face de Eva por meio desse engodo e derruba ela. E assim ela cai, pois ele é o pai da mentira, como diz em João 8,44. Vamos ler essa escritura para que possamos ter claro essas coisas. João 8,44 diz assim, prestem bem atenção, vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então Jesus ele revela aqui que o diabo ele é mentiroso, e não é só mentiroso, ele é o originador da mentira, por isso que é chamado de pai da mentira aqui. A mentira se origina no diabo, no Satanás, ali manifestado na serpente. E desta forma ele coloca uma dúvida na mente e no coração de Eva e faz ela começar a pensar que Deus talvez fosse um déspota, fosse um tirano, quando o verdadeiro tirano era aquele que estava falando com ela. Era quem estava falando com ela o verdadeiro escravagista. O verdadeiro escravagista é o diabo, que a partir de agora passa a ter um certo controle sobre a vida dos seres humanos. E o faz cair na desgraça do pecado, queridos amigos.
e escravidão no pecado. E desta forma, quando o ser humano ele desobedece a Deus, ele deu legalidade para o diabo se tornar o príncipe e controlador deste mundo. Aquele que não tem parte nem sorte com o Senhor Jesus Cristo. Isso nos ensina, meus irmãos, que não devemos dar a atenção para esses hereges que estão aí na mídia, nas redes sociais, vomitando o raciocínio da serpente, teólogos liberais que relativizam tudo, teólogos coachings que colocam o ser humano no centro, e teólogos da prosperidade que estão só procurando lucro, queridos amigos. E esquecem de Deus. Esses homens estão a serviço do diabo, tais como Ed René Kivisk, Caio Fábio, Dave Leonardo, Anderson Silva e outros, como Edir Macedo, R.R. Soares e Valdomiro Santiago, são todos servos do diabo, que estão a serviço do diabo para semear confusão, discórdia, como os judaizantes da Galácia. E estão tirando a paz e a comunhão da igreja com falsas doutrinas, seus sofismas satânicos e nada mais. Então todo aquele que prega um falso evangelho, meus irmãos, eles estão a serviço de Satanás para tirar a paz, para tirar a comunhão da igreja. E por isso, queridos amigos, não podemos dar atenção para esses homens, porque eles deturpam tudo aquilo que nós entendemos como sendo palavra de Deus. Eles deturpam o livro sagrado a seu bel prazer, para satisfazer os seus desejos pecaminosos. Eles não estão nem aí para Deus e nem aí para as almas. E por isso que de versos 6 a 8, depois de toda essa construção aí da serpente, Eva ela passa a olhar aí para a árvore do conhecimento do bem e do mal de outra forma. Ela olha de outra maneira e assim ela se torna soberba e ingrata, pois desejava mais do que Deus estava lhes oferecendo. Em primeiro lugar, ela olha, e ao olhar após o sofisma satânico, ela percebe que essa árvore era uma árvore comum como qualquer outra. Ela percebe que a árvore era boa e admirável e desejável aos olhos. É o que o texto está dizendo para nós. E ao olhar, visualizar, ela deseja. E desta forma, ela começa a perceber que seus olhos se encheram de desejo por aquela árvore. E em segundo lugar, ela percebe que deseja dessa árvore. Ela quer aquela árvore. Ela quer possuir aquela árvore porque aquela árvore fornecia um conhecimento que Deus havia restringido deles. E assim, ela se sente injustiçada e começa aí a pedir por direitos que nunca os teve. E ela começa a pedir por direitos que nunca teve. E desta forma eu faço uma alusão aqui a certos grupos, meus irmãos, ideológicos, que se apresentam diante dos líderes desta nação e começam aí a pedir por direitos que eles nunca tiveram. Direitos que maculam os próprios direitos humanos, que visam aí atender às questões apenas de um grupo e não de toda a humanidade como um todo. E desta forma, eles começam a dizer que eles são injustiçados e que eles precisam ser alcançados pela justiça. É o mesmo pensamento que está no coração de Eva aqui. Deus é injusto, porque Ele está me limitando, Ele está tirando o meu direito, a minha liberdade de comer deste fruto que é um fruto bom. Mas na verdade não era um fruto bom, era um fruto que destruiria toda a nossa raça, queridos amigos. E desta forma nós devemos entender, meus irmãos, aquilo que Paulo diz lá na sua carta: tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Era lícito para Eva comer daquele fruto, sim, mas não iria edificá-la, pelo contrário, iria matá-la. E desta forma, depois de olhar e desejar, ela come, queridos amigos. E acontece isso aqui que Tiago fala no capítulo 1 de sua carta, dos versículos 13 até o 15. Vejam bem o que diz aqui, ó. Tiago 1,
13 a 15. Ele diz assim, ó: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria cobiça. Então o que ele está dizendo? De Deus, ninguém é tentado. Não foi Deus que tentou Eva. Eva, ela foi atraída pelo seu próprio desejo, ela foi enganada. Sim, pela astúcia da serpente, mas foi enganada pelo desejo que estava no seu próprio coração. E muitas vezes, se nós não nos atentarmos, nós somos enganados pelo próprio desejo espúrio do nosso coração. E ele diz, ó: depois, havendo a cobiça concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, desta forma, a cobiça nasceu no coração dela. A cobiça levou ela a comer do fruto proibido. E o ato dela comer ali, a consumação do pecado, levou ela a morrer espiritualmente. Então ela olhou pelos óculos do diabo, queridos amigos. E na sequência, ela desejou, e depois de desejar, deu à luz o pecado, que foi a desobediência, onde vem o nosso terceiro ponto. A soberba que fez Adão e Eva acharem que eles poderiam ser iguais a Deus. E João, ele vai tratar em sua carta a respeito disto. 1 João, capítulo 2, versículo 15 ao 16. E quem tiver interesse, nós temos uma série inteirinha de exposições aí nessa primeira carta de João. Aliás, em toda a trilogia dele, na primeira e na segunda carta, e terceira de João. E diz assim, ó, 1 João, capítulo 2, versículo 15 ao 17, ó: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Então aqui ele está dizendo que não devemos amar o mundo. E o mundo aqui não são as pessoas, o mundo que ele está falando aqui é todo esse sistema podre que está manifestado no mundo, com ideologias espúrias, com o pecado degenerado. E neste caso aqui, Eva amou as coisas deste mundo e por isso ela comeu aí do fruto proibido, ó. E ele diz assim, ó: se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a cobiça da carne, foi o que aconteceu com Eva, ó, a cobiça dos olhos e a soberba da vida não é do Pai. A cobiça da carne levou ela a olhar ali para a árvore, e depois a cobiça dos olhos levou ela a visualizar, e a soberba da vida levou ela a entender que ela poderia ser igual a Deus e até superior a Deus. E diz João, ó: e o mundo passa, toda a cobiça desse mundo passa, ó, e a sua cobiça, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então o que ele está dizendo? Se você viver para Deus, se você obedecer a Deus, se você viver em santidade, você vai permanecer para sempre. Você não vai cair como o seu ancestral Adão e como a sua ancestral Eva. E na sequência seguimos vendo a arrogância, tolamente pensando que poderiam resolver o tamanho problema que eles haviam se metido. Eles achavam que eles podiam vencer o pecado sozinhos, e ali eles cosem, ironicamente, folhas de figueira para cobrir a sua nudez. E quando viram que estavam nus, eles fazem aventais com folhas de figueira para cobrir a sua vergonha, e depois eles veem as árvores, ó, vamos entrar ali, vamos se esconder, porque Deus não pode ver que nós estamos aqui nus. Deus não pode ver que nós desobedecemos Ele. E o que era ridículo, meus irmãos, pois os olhos do Senhor estão em toda parte, contemplando bons e maus, queridos amigos. É o que diz Provérbios 15:3. Então não tem como se esconder de Deus. O Salmo 139 vai dizer isso aí para nós. Se nós entrarmos no mais profundo dos mares, lá nós vamos encontrar a Deus. Se nós formos à mais alta montanha, ao mais alto dos céus, lá nós vamos nos encontrar com Deus. Deus é todo-poderoso, é onisciente. O Salmo 139 deixa claro para nós que nossas tentativas de nos justificarmos a nós mesmos por nossa própria conta são ridículas. Não adianta, queridos amigos, você pecar e cometer pecado um atrás do outro e depois achar que você pode se limpar sozinho, porque você não vai conseguir.
porque o pecado ele te matou e um morto ele não consegue reagir. Você está morto, eu estou morto nos meus delitos e pecados. Toda a humanidade sucumbiu com Adão e nós não conseguimos reagir, porque se Jesus não vier e nos ressuscitar, vamos continuar sem ver, sem escutar e sem poder andar em direção a Ele, porque morto não reage. É isso que a Bíblia diz. E desta forma, as nossas tentativas de nos justificarmos por nossa própria conta são ridículas e insuficientes. É isso que o texto em hebraico está expressando para nós. É assim que o diabo continua fazendo, ele continua lançando a isca, fazendo os homens acharem que são autossuficientes. De onde vêm ideias feministas, meu corpo, minhas regras? Eu posso fazer o que eu quiser porque o corpo é meu. Só que ela se esquece, se ela engravidar, aquele corpo que está nascendo dentro dela é de outra pessoa, não é dela. E desta forma ela não tem poder sobre aquela vida. Ela pode achar que tem, mas não tem. E desta forma o diabo ele continua fazendo assim, lançando a isca e fazendo os homens achar que são autossuficientes, quando não passam de pó e cinza. Eu posso dizer para vocês, eu não sou nada. E quem me escuta não é nada diante da grandeza de Deus. O diabo atrai crentes despreparados, crentes rasos que não conhecem a palavra de Deus, crentes medíocres, com uma fé fraca e sem comunhão com o Criador. Gente que não chora, gente que não ora na presença de Deus, não tem aí contrição por causa dos seus pecados. Eles cometem pecado em cima de pecado e não estão nem aí, e fazem como a mulher adúltera de Provérbios, come, limpa a boca e diz, o que eu fiz de errado? Não percebe porque está cego, porque está morto, porque está surdo, está mudo e não consegue responder ao chamado de Deus. Gente que não ora, não chora por seus pecados, como dito, pessoas rasas, queridos amigos, no seu conhecimento de Deus. Como dizia o pastor César Cavalcante, hoje em dia as pessoas aí conseguem zerar séries do Netflix, falam sobre o futebol, falam sobre cantores, falam sobre tudo. Mas quando você pergunta, e tal texto das Escrituras Sagradas, o que você entende sobre isso? A pessoa fica pálida. Parece que está falando coisa de outro mundo para ela, porque ela não conhece. Então é tempo de entendermos, meus irmãos, que basta de sermos crentes rasos, crentes que não têm comunhão com o Senhor Jesus Cristo, crentes que não se afadigam na palavra de Deus, meus irmãos. Nós estamos muito acostumados a depender do pastor, muitos colocam na cabeça, é obrigação do pastor me alimentar, mas você tem que se alimentar também, você tem que ter comunhão com Jesus Cristo, o sumo pastor. Você tem que caminhar com ele como se ele fosse o seu melhor amigo. Você não pode caminhar com ele como se ele fosse um estranho. E dependendo de que o pastor coloque a papinha na sua boca, você tem que caminhar por conta própria, você tem que entender a palavra, você tem que saber responder aos ataques furiosos do sofisma satânico. Porque se você não se debruça nesse livro aqui, vai acontecer o que aconteceu com Eva. O primeiro raciocínio, o primeiro argumento contrário, você vai se desviar. É isso que o Gênesis está nos ensinando. Então, gente que não ora, que não chora por seus pecados, como dito, pessoas rasas no seu conhecimento de Deus. E por quê? Porque eles não tiram tempo com Deus em devoção e nos estudos das Escrituras. Eles sempre tiram tempo para diversas coisas, mas se esquecem de Deus. Era como dizia o pastor César Cavalcante, que as pessoas sabem muito sobre futebol, sabem muito sobre artistas da grande mídia e também conseguem zerar séries da Netflix, mas não conseguem zerar um texto das Escrituras Sagradas, não conseguem zerar um capítulo da Bíblia por dia. E quando se fazem perguntas aí para eles a respeito da palavra de Deus, parece que é coisa de outro mundo. Meus irmãos, Eva pecou, pois a sua comunhão era rasa e o seu conhecimento era superficial diante de Deus. Ela não tinha um conhecimento profundo, não tinha um entendimento que era aprofundado, seu entendimento era superficial.
na palavra de Deus, não tinha raízes profundas. Por isso, o primeiro argumento contrário que ela recebeu ali da serpente, ela se desviou. Portanto, esses versos têm muito a que nos ensinar, meus irmãos, pois eles nos ensinam que tipo de cristãos nós devemos ser. Cristãos piedosos, devotos diante de Deus, cristãos que gastam tempo com o Senhor e Salvador Jesus Cristo em comunhão. É como dizia o meu irmão, João Marcos Vieira, que ele tem um interesse não de crer em Deus, em acreditar em Deus, ele tem um interesse de ter certeza que Deus existe. E o que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer, meus irmãos, que ele queria ter íntima comunhão com Deus. Então, desta forma, esses versos têm muito a nos ensinar. Esses versos definem que tipo de cristãos nós temos que ser. Devemos ser cristãos maduros na fé e não meninos, para resistirmos às astutas ciladas do diabo. Abra comigo aí em Efésios, no capítulo 4, versículo 11 até o 14, e diz da seguinte maneira, Efésios capítulo 4, versículo 11 até o 14, que diz da seguinte maneira, prestem bem atenção aqui, ó. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação no corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. E veja o que ele diz no verso 14, ó, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em toda roda, em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Então, o que ele está dizendo aqui? Que Deus unge homens para diversos ministérios, 4 ministérios, que são destacados aqui, apóstolos, profetas, evangelistas, e pastores que são doutores, pastores que são mestres, que estão ali para ensinar todo o rebanho de Deus, para aperfeiçoá-los no conhecimento divino e assim mostrar para eles o caminho correto. Esses homens encaminham essas pessoas a Cristo para que eles possam ir crescendo e possam não cair no engodo da serpente neste tempo. É o que Paulo vai continuar dizendo aqui no capítulo 6, a partir do versículo 11, e ele diz assim, ó, capítulo 6 da carta aos Efésios, e versículo 11, ó, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade em lugares celestiais. E segue aqui, ó, portanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficar firmes, e estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, meus irmãos, a única maneira de vencermos aí o sofisma satânico dos nossos dias, aí o raciocínio da serpente, é através de oração e de muito, mas muito estudo das Sagradas Escrituras, pois o próprio Senhor Jesus, na tentação ali no deserto, no capítulo 4 de Mateus, ele venceu ali a tentação por parte do inimigo, citando as Escrituras Sagradas e aplicando ela da forma correta. Ele citou a palavra de Deus da forma correta e assim, meus irmãos, ele conseguiu ali vencer os ataques do sofisma satânico, ali no deserto, onde ele ficou 40 dias e 40 noites em jejum. E chegamos aqui aos versos 9 ao 13. O homem e a mulher são questionados.
E Deus os questiona não porque não sabia o que eles tinham feito, mas os questionamentos do Senhor são questionamentos aí retóricos e pedagógicos para tentar ou para fazer com que Adão e Eva se voltassem para o caminho correto. Mas eu quero destacar algo aqui a respeito do que aconteceu com Eva. E vocês se lembram que ali no versículo 9, a primeira coisa que ela faz é dizer que quem enganou ela foi a serpente, ela não cometeu o pecado porque quis. A palavra hebraica que aparece ali como engano é nachar, que significa engano, refere-se a uma fraude ou manipulação psicológica. Portanto, quando a mulher diz que a serpente a enganou, ela quer dizer que a partir de uma certa programação neurolinguística, ela foi induzida a comer do fruto, e este foi o primeiro sofisma satânico registrado nas Sagradas Escrituras, e desta forma, argumentos falsos e escusos que levam ao erro e ao pecado. Então, Eva está dizendo que ela foi enganada de forma intelectual, foi um engano, uma ilusão ali que ocorreu com ela. Mas note uma coisa, que Deus ele faz o caminho reverso, o caminho contrário ao caminho da serpente, pois a serpente ela vai primeiro até a Eva, para depois atingir Adão. O Senhor, ao contrário, ele vai em direção a Adão. Depois, quando vem, chama por Adão. E por que ele chama Adão? Porque Adão era o líder. Adão era o responsável por sustentar a sua esposa e protegê-la. Fisicamente e intelectualmente, ele era o encarregado de cuidar do jardim, cuidar dos animais e de proteger e sustentar a sua esposa, tanto fisicamente quanto intelectualmente. O que Adão, deploravelmente, ele falhou em tudo isso. E Deus, ele decretou permitir que Adão cometesse esse erro. Tudo isso para mostrar para nós que dependemos dele e que ainda na eternidade, em corpos glorificados, nunca chegaremos à mesma estatura de Deus, nunca seremos iguais a ele, nunca vamos ultrapassar o teu poder onipotente, sua sabedoria infinita e o seu conhecimento, porque se assim fosse, se assim ocorresse, ele deixaria de ser Deus, ou ele estaria com um panteão de deuses, meus irmãos. E não é isso que as escrituras sagradas ensinam. O principal argumento da serpente, queridos amigos, ele foi refutado e agora acaba de cair por terra. O homem não pode se tornar um Deus. Desta forma, eu quero dizer para vocês, queridos amigos, que o pecado original está ligado mais precisamente ao diálogo e à conversa que a dona Eva teve ali com a serpente. É algo que eu poderia até citar o meu irmão, meu amigo Júnior Tostes, que em uma de nossas conversas nós dizíamos algo a respeito aí do pecado original, e ele dizia que o seu entendimento a respeito disso, que o pecado original não era um fruto literal, mas era algo que remetia à origem. Então, o pecado original aqui, meus irmãos, está ligado à conversa da serpente com Eva e o que essa conversa produziu. Então está ligado aí, bem como pontuou o Júnior, que isso aqui significa a origem do pecado, de onde que originou este pecado, o que foi que levou o ser humano a pecar. Então, foi o que essa conversa produziu, e nada tem a ver, queridos amigos, com o sexo, pois ele foi decretado antes da queda, lá em Gênesis 1:28, e Deus ordena que o homem e a mulher crescessem e se multiplicassem e fossem fecundos, e isso aqui é uma clara referência, uma clara menção à reprodução humana. Portanto, este argumento que algumas seitas, como o Tabernáculo da Fé e os benjamitas, têm levantado, de que Eva foi violada sexualmente pela serpente, não passa de uma falácia teológica e de uma heresia diabólica. O pecado original não é o sexo, meus irmãos. Este argumento não se sustenta, pois o sexo dentro do casamento, ele é uma bênção. Gramaticalmente,
esta ideia não se concretiza, pois a palavra nachá, como eu disse aí, significa engano, não tem nada a ver com violação sexual, significa estritamente enganar, iludir, por meio de uma fraude moral e intelectual. É isso que significa o verbo nachar ali em hebraico. E desta forma não aparece nada com relação ao sexo aqui. Os hereges, para reforçar o seu testemunho, reforçar a sua ideia equivocada, vão dizer que Caim era do maligno. Isto é, eles afirmam que Caim era fruto da união extraconjugal de Eva com a serpente, o que mais uma vez, gramaticalmente e exegeticamente, não se sustenta. Abra comigo aqui em Gênesis, no capítulo 4, e versículo 1. Eu vou ler para vocês na NAA, Nova Almeida Atualizada, porque aqui ela fez uma tradução que para mim foi muito assertiva, e diz assim, prestem bem atenção no que diz aqui, Gênesis capítulo 4 e versículo 1, Adão teve relações com Eva, a sua mulher, e ela ficou grávida, e deu à luz a Caim. Então ela disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Então, meus irmãos, Gênesis capítulo 4, versículo 1 está afirmando que o pai de Caim é Adão, porque Adão teve relações sexuais com a sua esposa Eva, ela engravidou e deu à luz um filho que colocaram o nome de Caim. Então, gramaticalmente, meus irmãos, e exegeticamente, esta ideia de que Caim seria filho de Eva com a serpente também não se sustenta, porque biblicamente nós podemos dizer aqui e afirmar categoricamente que o pai de Caim é Adão. Então, claramente diz que o pai de Caim é Adão. Caim era filho do maligno no sentido espiritual, queridos amigos. Pois suas obras eram perversas e ele vivia no pecado. É o que João vai dizer aqui, em 1 João, capítulo 3, versículo 8. Veja o que diz aqui, 1 João, capítulo 3, versículo 8 a 10. Prestem bem atenção no que diz aqui, Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Então, meus irmãos, Caim ele era do maligno, porque ele não praticou a justiça. Caim era do maligno porque ele operou as obras do seu pai espiritual, que era Satanás, ao tirar a vida do seu irmão e se tornar o primeiro homicida da história da raça humana, meus irmãos. Porque Satanás, ele foi homicida desde o princípio, ele nunca se firmou na verdade. É o que Jesus vai dizer lá em João 8,44, mas aqui no versículo 12 desta primeira carta de João, no capítulo 3, também diz o seguinte, não como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e a de seu irmão justas. Então o que a Bíblia está afirmando aqui, meus irmãos? A Bíblia não está afirmando que Eva teve uma relação extraconjugal aí com a serpente. Ela está afirmando categoricamente que aqueles que praticam o pecado, aqueles que praticam o mal, que vivem na sujeira do pecado, eles são filhos do diabo porque estão escravizados no pecado. Não porque são filhos geneticamente aí de Satanás. Estas declarações aqui tratam-se da natureza espiritual de um indivíduo, não de sua natureza física. Portanto, a ideia de que a serpente violou Eva sexualmente é uma teoria herética que veio da mente do diabo, da mente de Satanás, sem fundamento gramatical e muito menos teológico, meus irmãos. Sendo assim, Eva foi lograda intelectualmente, de maneira nenhuma ela foi violada sexualmente pela serpente, até porque, ainda que a serpente fosse um animal totalmente diferente do que nós conhecemos hoje como uma cobra, que provavelmente é bem provável que fosse isso mesmo, o ser humano e a serpente não são parecidos nem de longe.
Eles são seres totalmente distintos, espécies diferentes, não eram nem de longe parecidos, como um jumento e uma égua. Ainda que tenham diferenças, eles podem se reproduzir, mesmo tendo essas diferenças. O pecado original não foi um ato físico, meus irmãos, em si, de pegar o fruto e comê-lo, mas foi o que ele significou. Ele significava uma desobediência, primeiramente, deliberada e, em segundo lugar, uma desobediência intelectual, deliberada porque eles sabiam o que eles estavam fazendo aqui. E dessa forma é uma desobediência que foi pensada, foi uma desobediência intelectual, mas também foi uma desobediência moral, porque eles repudiaram a ordem divina. E como dito, e intelectual, porque eles sabiam o que eles estavam sabendo, eles estavam certos do que eles acabavam de fazer, e não se arrependem, eles ficam tentando achar justificativas. Adão, quando questionado, ao reverso, ele não assume a sua responsabilidade de homem, muito menos de líder e de guardador ali do jardim. Em primeiro lugar, ele diz que a culpa é de Eva, e em terceiro lugar, em última análise, em última instância, ele diz que a culpa é de Deus, que havia lhe dado uma esposa. A mulher, quando questionada, diz que a culpa é da serpente, ela não diz que a culpa é dela. E em meio a essas desculpas esfarrapadas, ninguém se arrepende do seu pecado, ninguém toma a iniciativa de ter um coração contrito e dizer: Senhor, eu pequei, tem misericórdia de mim. Ninguém se arrepende e assume as consequências dos seus atos, queridos amigos. Deus nem questiona a serpente, pois o diabo é o pai da mentira, e Deus não tinha interesse em ouvir os argumentos sujos e espúrios do diabo. Os questionamentos de Deus, como eu disse, não são aí questionamentos de quem não sabia o que havia acontecido, são questionamentos retóricos e pedagógicos que visavam conduzir Adão e Eva a assumir a sua responsabilidade. Ambos entendiam o que eles haviam acabado de fazer, eles entendiam o que tinha acontecido, eles não eram ignorantes, eles não estavam alienados do que tinha acontecido. O problema era sério, e Adão esteve ali o tempo todo, e foi omisso, viu a sua mulher dialogando ali com a serpente, e não faz nada, ficou ali plantado, assistindo tudo como se fosse uma novela. Os papéis foram invertidos. Adão, ao invés de ser o líder, foi liderado por sua esposa. Ainda assim, ele não foi enganado, como Paulo declara lá em 1 Timóteo 2,14. Esses versos revelam para nós, meus irmãos, que Adão se rebelou contra Deus de forma consciente, sabendo o que ele estava fazendo. E por isso, no versículo 10, ele começa a se esconder. Ele se esconde ali, se cobre com uma folha de figueira, ele se esconde e começa a dar desculpas esfarrapadas, desculpas que não convenciam nem ele mesmo. E de tão esfarrapadas que eram, pois transferia a responsabilidade que era dele, aparentemente para Eva e literalmente para Deus. Em outras palavras, ele estava dizendo: ô Senhor, eu não pedi para o Senhor uma mulher, o Senhor me deu uma mulher e eu fiz o que o Senhor quis que eu fizesse, mas eu estava totalmente tranquilo ali, eu não tinha necessidade de nada. Mas eu quero dizer algo para vocês. Certa feita, eu vi o pastor Cláudio Duarte, é um pastor muito famoso aí nas mídias sociais, e ele dizia uma coisa, que resolvidão era o tal do Adão. Entendia de zoologia, de botânica, entendia de todas essas coisas aí a respeito dos animais, estava ali, era um homem inteligente, dando nome aos animais, e disse que era todo resolvidão e que não tinha necessidade de nada. Mas eu digo para vocês, meus irmãos, o próprio texto sagrado diz que Adão não estava contente, pois olhou para todas as espécies de animais que tinham ali e não achou uma companheira que lhe fosse idônea, que fosse do seu agrado. E Deus olhou para aquilo e pensou: não é bom que o homem viva só. Far-lhe-ei uma companheira idônea, uma aliada para ele, para que esteja com ele no decorrer dos problemas da vida. E quando Adão vê a sua esposa, ele diz:
agora sim, essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E ele não quer dizer que ele teve outra esposa antes disso, mas o que ele está dizendo ali é que nenhuma das fêmeas dos animais era osso dos seus ossos e carne da sua carne. É somente isso que ele está falando. E quando ele vê Eva, ele vê uma ajudadora que era semelhante a ele. Desta forma, ele estava querendo dizer que o errado era Deus, meus irmãos, que havia lhe dado uma esposa. Esse pecado, meus irmãos, não pode ser aliviado, pois a partir dele, tudo que é de ruim entrou em nós e entrou na criação de Deus. O ser humano foi transformado de algo que era muito bom, queridos amigos, em algo que agora é muito, mas muito ruim. Passou de um estado gracioso, de um estado de graça, para um estado de desgraça. Deixa a inocência e agora passa a ser consciente. E de inocente a consciente ele vai pagar um preço terrível aí, um alto preço, em estado mortal e depravado e corrompido. E a partir de agora ele vai ter que trabalhar todos os dias da sua vida para sobreviver até o fim dos seus dias. O pecado não o matou instantaneamente, queridos amigos, ali no físico, mas ele morreu espiritualmente, pois o pecado e a sua desobediência o separou de Deus. É o que diz aqui em Romanos 5,19. Vejam bem o que diz aqui, Romanos 5, versículo 19, e diz assim, prestem bem atenção, porque como pela desobediência de um homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. E o profeta Isaías, ele vai dizer que o pecado faz separação entre nós e Deus. O Matthew Henry, ao comentar esses versos, queridos amigos, vai dizer algo bastante interessante a respeito disto. E o Matthew Henry, ao comentar esses versos, ele vai dizer algo bastante interessante a respeito disso. Ele diz assim, definindo em uma só palavra, o seu pecado foi a desobediência a uma ordem clara, simples e expressa. Então, Matthew Henry, ele concorda com o nosso entendimento aqui de que o pecado original foi mais a desobediência, o significado de comer o fruto. Foi isso que foi o pecado original que separou o homem de Deus. Mas uma lição a mais nesses versos nós podemos tirar aqui. Não podemos fugir de nossas responsabilidades, não podemos transferi-la a terceiros. O pai, ele não pode transferir a sua responsabilidade de líder e de supridor e de... ele não pode transferir e colocar nas costas da mãe o papel de líder e supridor e protetor da sua casa para a mãe. Sua família, ele tem que proteger a sua família. A mãe não pode sair do posto de equilíbrio e de base aí da família. E os filhos, enquanto estiverem aí no mesmo teto do pai, eles não podem sair do posto da obediência. Então o pai não pode transferir aí o seu papel de líder, protetor e supridor da sua família para a mãe. A mãe não pode sair do seu posto de equilíbrio aí da família e os filhos não podem sair, enquanto estiverem no mesmo teto do pai, sair do seu posto de obediência. E algo mais aqui eu quero dizer para vocês, a igreja não pode transferir o seu papel de ensinar o caminho da fé para o Estado. Este papel sempre será da Igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E agora chegamos aos versos desse capítulo que são cruciais, os versos 14 e 15. Chegamos aqui ao proto-evangelho e também a serpente é amaldiçoada e um facho de luz acende, queridos amigos, o que traz esperança para os seres humanos, para os homens. O primeiro verso deixa claro a derrota da serpente sendo decretada, pois o castigo divino para a serpente foi rastejar, se arrastar e comer o pó, o que claramente é uma metáfora, metaforicamente representa um estado de humilhação e de derrota. Eu concordo com o Wayne Grudem, nos comentários da Bíblia de Estudo, NAA,
que afirma que aqui há uma figura de linguagem que representa o estado de derrota e de humilhação da serpente. O que há é uma figura de linguagem que demonstra a humilhação e a derrota em que a serpente caiu, o que culmina na declaração do versículo 15, que diz que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Então, a serpente foi amaldiçoada e o descendente da mulher esmagou a cabeça da serpente. A serpente foi amaldiçoada, perdeu o seu estado original, queridos amigos, demonstrando a sua derrota. Esses versos também são aquilo que teologicamente nós chamamos aí de proto-evangelho, pois aqui há uma profecia de que a descendência da mulher, Jesus Cristo, esmagaria a cabeça da serpente, queridos amigos. E ligando esta declaração à declaração do versículo 21, onde o Senhor Deus, ele mata um animalzinho ali, derrama aquele sangue na terra e faz ali vestes de peles para Adão e Eva e cobre a nudez deles, reafirmando aí, ou afirmando pela primeira vez, o que o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 22, diz, que sem derramamento de sangue não há remissão. Então vemos que um sacrifício para cobrir o pecado foi estabelecido, queridos amigos, definindo que um animal deveria morrer no lugar do homem para temporariamente apaziguar a ira divina. Deus estava mostrando que um sacrifício perfeito viria, que não seria uma solução temporária, mas efetiva, que eliminaria de vez o pecado. Esse seria Jesus Cristo, queridos amigos. O seu Filho Jesus Cristo viria, se tornaria homem para nos resgatar, morrendo em nosso lugar em uma rude cruz e assim nos reconciliar com o Pai. E de uma vez por todas, queridos amigos, apaziguar a ira divina, recebendo toda ela ali na cruz do Calvário, bebendo o cálice amargo de todos os nossos pecados. Desta forma, esta cláusula afirma categoricamente que Cristo é a única solução para a nossa miséria, pecado e depravação, queridos amigos. Só Ele pode nos levar de encontro ao Pai, não é a igreja. Não é a veneração a santos e muito menos a anjos. Não é o pastor da sua igreja que vai te levar em direção a Deus. Não vai te levar de encontro à reconciliação com Deus. É Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Como diz a canção dos irmãos Andrade e Amarino, da banda Projeto Sola, a música Redenção, que diz o seguinte: Jesus Cristo, o Rei dos Reis, nos trouxe a redenção. A esperança retornou, graça e paz nos revelou, e desta forma, Cristo é a solução, queridos amigos. Não são guardas de dias, guardas de leis cerimoniais ou ritos religiosos. A salvação não é por obras, meus irmãos. A salvação não é porque você participa da ceia do Senhor. A salvação não se baseia na sua frequência nos cultos. A salvação não se baseia no quão santo e separado do pecado você é. Como dizia o reverendo John Wesley, eu posso participar da ceia do Senhor, ouvir todos os sermões que forem pregados na igreja, posso ler todos os livros sobre Cristo, mas ainda assim eu necessito de arrependimento. Eu necessito ter um encontro com Cristo. Então não vem de obras, mas de uma vida de inteira entrega, a dependência total de Cristo e de sua obra na cruz do Calvário. Essa é a sua obra-prima, o seu sacrifício ali morrendo em nosso lugar, em uma rude cruz, meus irmãos. Essa foi a maior obra que Deus operou aqui na face da terra através do seu Filho Jesus Cristo. Ele é o único caminho, o algoritmo que resolve o problema da humanidade, a problemática da humanidade. Ele é a peça que faltava do quebra-cabeça dos homens, a ponte que nos liga a Deus, o único mediador entre Deus e os homens, o único Redentor, o único Salvador, o único Rei dos Reis, pois a salvação gira em torno dele, não de obras humanas. Adão, ele tentou cobrir o seu pecado e o de sua esposa com folhas de figueira.
E depois, com as árvores, ele tentou resolver o seu problema por conta própria, e o Criador mostrou para ele que seus esforços de se justificar sozinho eram esforços ridículos, queridos amigos. Suas obras eram insuficientes e que só a descendência da mulher, Jesus Cristo, é capaz de solucionar a nossa deficiência e o nosso problema. Eu posso me tornar o teólogo mais renomado aqui da face desta terra, ao nível de John MacArthur e Augustus Nicodemos, mas ainda assim a minha teologia, diante da grandeza de Deus e de sua obra salvífica ali na cruz do Calvário, minha teologia se torna palha, queridos amigos. A teologia nos ajuda, meus irmãos. A teologia, ela é como as placas de trânsito que sinalizam o caminho. A teologia nos sinaliza o caminho, mas não é o caminho. O caminho é Jesus Cristo. Se entregue a Ele, pois somente Ele é suficiente para resolver toda a problemática do teu pecado e do meu pecado. Só Jesus Cristo é capaz de solucionar os efeitos do pecado original. Versículos 16 a 20, queridos amigos. A sentença do homem e da mulher. E aqui eu posso dizer para vocês, aqui as coisas começaram a ficar difíceis, tanto para o homem quanto para a mulher. Nesse contexto, Deus define a sentença, o veredito, para o homem e para a mulher. A vida seria cheia de dissabores, queridos amigos. A mulher teria de ter dores para trazer filhos ao mundo e estaria em constante peleja com o homem. Tanto um quanto o outro conhecem o bem e o mal, queridos amigos, mas por um viés totalmente diferente. É o que eu dizia para vocês mais cedo, que mais à frente eu iria explicar essa questão aí para vocês. De fato, o homem e a mulher não se tornaram deuses, mas eles de fato, assim como Deus, conheceram o bem e o mal. A serpente enganou os dois por meio de meias verdades ali. Era verdade que eles conheceriam o bem e o mal, mas era mentira que eles seriam como Deus. E desta forma, eles conheceram o bem e o mal, mas por um viés totalmente diferente do Criador. Eles conheciam, pois tinham o pecado e os seus efeitos. Deus, ao contrário, meus irmãos, ele conhece o pecado e os seus efeitos como um médico, que a vida toda estuda aí a medicina. Ele sabe o que é um câncer e sabe os efeitos maléficos que essa doença tem para as pessoas. Ele conhece tudo isso sem estar doente. Ele tem a expertise para dar os diagnósticos a respeito disso, mas ele não está contaminado com esta doença. Sendo assim, Deus é o médico e o homem é o doente. Deus conhece o pecado, sabe o que é o bem e o mal, ele tem a expertise para dar o diagnóstico do pecado, que é a morte, mas ele não está contaminado com o pecado. Agora o homem sabe que o pecado mata, conhece o bem e o mal, porque está doente, porque está infectado com essa doença mortal. O homem conheceu o bem e o mal, mas não se tornou um Deus, queridos amigos. E por isso aqui está sentenciado a essa condição deplorável, mortal e rendida ao pecado. A terra foi amaldiçoada por causa dele também, e agora irá produzir erva daninha, espinhos e abrolhos. O homem vai ter que lavrar a terra para poder sobreviver, e na labuta do seu trabalho vai comer do seu pão até morrer. E da terra que ele foi formado, dela ele tira o seu alimento, e para lá ele irá voltar quando chegar o último dia da sua vida. Deus perdoou Adão e Eva, mas continuou ensinando eles, meus irmãos, ensinando que eles deviam ser responsáveis por seus atos. Queridos amigos, o Criador, ele perdoou, mas eles teriam que viver com as consequências do seu pecado. Deus é soberano e ele tem tudo sob controle, mas o homem é responsável por seus atos. Como juntar essas duas coisas? Eu não sei, queridos amigos, mas Deus o sabe. Assim como Davi, que se humilhou e, diferente de Adão, ele reconheceu o seu pecado, quando ele foi confrontado ali pelo profeta Natã, ele assumiu que era culpado
ali do adultério com Batseba e também do assassinato de Urias, o seu esposo. Deus o perdoou. Deus perdoou o seu delito, mas ainda assim ele teve que viver e lidar com as consequências do seu pecado, com o produto deste pecado. Sua casa viveu em guerra, sua família foi dividida, o seu reino mais tarde foi dividido em Reino do Sul e Reino do Norte, Judá e Israel, e depois eles foram dispersos, exilados ali pelo Império Babilônico. 10 tribos se perderam das 12, e isso acontece conosco ainda hoje. Cristo vem ao nosso encontro, queridos amigos. Ele nos justifica, ele nos anistia, ele nos perdoou, mas as consequências do pecado continuam na carne, queridos amigos, sendo retirados dentro do processo que chamamos de santificação. É aquela ideia do já e ainda não. E agora eu quero abrir um parênteses aqui e falar para vocês que a graça ela tem um processo, meus irmãos. Mais cedo eu dizia para vocês que o pecado é como um câncer, e agora, dentro do processo aí de salvação, que é baseado na graça, meus irmãos, nós temos 3 etapas aí da graça: justificação, santificação e glorificação. Nós somos justificados, somos salvos pela justificação, salvos pela graça mediante a fé, e isso já é passado. Quando nós confessamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós já estamos justificados e assim já somos salvos. Só que em segundo lugar, nós ainda estamos sendo salvos. Então o homem, sendo como um doente, como alguém que está com câncer, agora começou o processo aí de hemodiálise, o processo de queima daquele tumor, o processo de purificação. Então, nós estamos sendo salvos no presente através da santificação. E em terceiro lugar, meus irmãos, ainda seremos salvos no futuro, na glorificação, quando formos regenerados e o processo aí que envolve justificação, santificação e glorificação termine, assim seremos devolvidos ao estado de perfeição que Deus planejou antes da fundação do mundo, e assim Deus perdoa, e assim Deus nos perdoa de todos os nossos pecados, e assim Deus poderá olhar novamente para nós e para toda a criação e dizer que tudo é muito, mas muito bom. Versículo 20. Tem algo mais aqui que eu quero falar para vocês a respeito de ideias erradas que tem a respeito de Eva. O texto sagrado afirma que ela é a mãe de todos os seres humanos, não a mãe de todos os seres vivos. O seu nome aí no hebraico é Havá, que não significa que ela é mãe de todos os seres vivos, mas a melhor tradução para Havá é mãe de todos os seres humanos. Isso significa que ela é a mãe ancestral do gênero humano, não de todos os seres vivos, porque se isso fosse verdade, isso incluiria todos os animais terrestres, aquáticos, insetos, plantas e bactérias. Tudo teria tido origem em Eva, mas isso não é verdade. O que o texto sagrado está dizendo aqui, que ela é mãe de todos os seres humanos. Mas não é isso que o nome Eva se refere, simplesmente define que ela é a origem de toda a humanidade, ela é a mãe de todos os seres humanos. Então, ficou desmistificado a ideia de seitas como o Tabernáculo da Fé, benjamitas aí, e outras seitas também lá no campo judaico, que dizem que houve ali, no pecado original, um ato sexual aí com Eva e a serpente, o que é uma baita de uma mentira, porque gramaticalmente e exegeticamente, teologicamente também, eu já mostrei para vocês que esta ideia ela não se sustenta. Pois bem, vamos partindo para o final agora dessa longa exposição, versículos 22 a 24. Devido à sua desobediência, o homem foi expulso do jardim do Éden. Esses versos marcam o fato terrível e deplorável que ocorreu com nossos primeiros pais, queridos amigos, e que seus efeitos se estendem até nós hoje. Agora, após eles descobrirem
que estavam nus e serem vestidos com túnicas. O homem é expulso de sua casa, onde ele foi formado, e devido à sua desobediência, o homem é separado do Criador pelo pecado, e ali ele perde o seu livre-arbítrio. E nem que ele quisesse, por sua própria conta, por sua própria vontade, voltar ao jardim e seu estado original, ele jamais voltaria. E desta forma, alguém pode dizer para mim, mas Álvaro, você está dizendo que eu não tenho livre-arbítrio mais? Uma coisa nós temos que separar aqui, queridos amigos. Livre agência, que é vontade, de livre-arbítrio. E alguém pode dizer, eu não vejo diferença nenhuma nos dois, mas eu vou mostrar para vocês que existe diferença sim. O livre-arbítrio, ele tem a ver com a sua moralidade, com a sua capacidade de parar de pecar. E eu faço um desafio aqui, desafio esse que foi feito tempos atrás pelo pastor Marcos Granconato em um dos debates que ele participou. Ele dizia para o pastor César Cavalcante, ali que era o debatedor, que era o seu oponente ali, ele dizia o seguinte, se o livre-arbítrio existe, eu digo para vocês que acreditam no livre-arbítrio, parem de pecar que eu quero ver. E a resposta é simples, ninguém consegue parar de pecar por sua própria conta. Então, desta forma, o livre-arbítrio tem a ver com a sua capacidade de parar de pecar ou não. E desta forma, o homem não consegue parar de pecar se o Espírito Santo não agir em sua vida. Livre agência, por outro lado, eu tenho a liberdade de escolher uma camisa azul ou uma camisa preta, eu tenho a liberdade de ir e vir. Eu tive a liberdade, meus irmãos, de deixar a minha cidade natal e vir morar aqui em Presidente Prudente, no estado de São Paulo. Eu tinha a minha liberdade de ficar em Florestópolis, ali no Paraná, na cidade onde eu cresci. Eu tinha toda essa liberdade, eu tenho toda essa liberdade. Eu tive a liberdade de escolher por casar com minha esposa e não casar com outra. Eu tenho a liberdade de ir até a casa do meu sogro ou não ir à casa do meu sogro. Eu tenho a liberdade de ir à cidade ou não ir à cidade. Eu tenho todas essas liberdades. Mas quando chega no assunto do pecado, eu não consigo parar de pecar sozinho, porque morto em meus delitos e pecados, morto não escuta, morto não vê, morto não reage. Se o Espírito Santo não vier habitar nesse morto, ressuscitá-lo e habilitá-lo para dizer sim para Deus, eu não vou conseguir. É como dizia o próprio pastor Juliano Fraga, que é um grande expoente aí no meio pentecostal, ele dizia o seguinte, meus irmãos, se Deus não vier ao nosso encontro, não der o primeiro passo, nós que não vamos dar. Então até ele que é um arminiano convicto, ele entende que quem dá o primeiro passo dentro do contexto da salvação é Deus, e simplesmente Deus. Então, devido à sua desobediência, o homem foi separado do Criador e perdeu o seu livre-arbítrio, pois agora, nem que ele quisesse, meus irmãos, por sua própria vontade, ele voltaria ao Éden e à presença de Deus. Querubins armados estavam ao oriente ali, com espadas inflamadas e bloqueando o caminho para que o homem não se aproximasse aí da árvore, impediam ele de se aproximar da árvore da vida e tomasse dela e talvez causasse mais estragos ainda em sua situação caída no pecado. Este texto deixa claro, meus irmãos, o quão pequenos nós somos, o quão fracos e pequenos nós somos, impotentes nós somos. A desobediência de Adão, o homem imperfeito, fez o pecado entrar em nós. Agora, a semente da mulher, que é Cristo, o homem perfeito, é quem pode nos reconciliar com o Pai. Onde Adão falhou, Jesus jamais irá falhar. Então, pelo pecado de um homem, pela desobediência de um homem, o pecado entrou na humanidade. E pela obediência de um homem, a justificativa de Deus, a justificação de Deus pode ser aplicada a muitos. Mas abra comigo aqui, em 2 Coríntios 5, 17 ao 21. 2 Coríntios 5, 17 ao 21, que diz assim, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo.
E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então nós somos novas criaturas em Cristo, mas Paulo está afirmando que tudo isso veio de Deus. Ele está demonstrando mais uma vez que não vem de obras humanas. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então Paulo reafirma aqui que quem colocou a graça, quem colocou o ministério da reconciliação em nós foi Deus. Ele nos deu de volta a capacidade de dizer sim para Ele. Em Romanos 5,12 diz algo mais aqui, Romanos 5, versículo 12. Já estamos caminhando para o fim, queridos amigos. E diz assim, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, porque até a lei estava em pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Então, pelo pecado de Adão ali no princípio, pela desobediência de Adão entrou o pecado no mundo, mas pela obediência de Cristo nós conseguimos a reconciliação. Ele nos faz guardar os mandamentos de Deus, queridos amigos, através de seus méritos, não pela força do nosso braço. Com Adão nós perdemos o direito de comer a árvore da vida, mas em Cristo nós recebemos o direito legal de comer da árvore da vida ao imputar a sua justiça em nós. Veja aqui Romanos 5:1, que diz assim, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Fomos justificados, e lá em Apocalipse 22, e versículo 14, João vai relatar que por meio de Cristo nós recebemos o direito de comer da árvore da vida. Veja o versículo 14 do capítulo 22 de Apocalipse. E diz assim, bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então, mediante a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós recebemos o direito aí de comer da árvore da vida, de ter paz com Deus, de ter comunhão novamente com o Senhor Jesus Cristo. A ruptura que foi feita ali por Adão no Éden, ela é desfeita por Cristo na cruz. O escrito de dívida, ele foi cravado e foi riscado ali na cruz. Aqui se tornou efetivo o castigo de Apocalipse, capítulo 2, versículo 17. O dia que o homem comeu do fruto proibido, ele morreu espiritualmente, pois o pecado o separou de Deus. E depois de 930 anos, queridos amigos, por fim ele morreu fisicamente. Verdadeiramente mortos em Adão, queridos amigos, mas vivos, vivificados em Cristo. É o que diz aqui, 1 aos Coríntios, capítulo 15, de 45 ao 50, e diz assim, 1 aos Coríntios 15, de 45 ao 50, assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos, e qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção, herdar a incorrupção. E lá em Efésios 2, meus irmãos, versículo 1 e o versículo 5, diz o seguinte aqui, vejam bem o que diz aqui, Efésios 2, versículo 1, diz assim,
e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. E no verso 5 ele diz em quem que nós fomos vivificados. Estando nós ainda mortos nas nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então tudo é mediante a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amados irmãos. Por fim, eu quero dizer para vocês, com o pecado não se brinca, queridos amigos, pois ele mata, destrói e escraviza. Por isso, como dizia um antigo pregador, corra de tudo que seja pecaminoso, de tudo que seja contraditório, de tudo que contrarie a palavra de Deus. Não olhe, não toque e não coma, isto é, não consume o pecado. Se vocês têm problemas com o álcool e com drogas, meus irmãos, evitem companhias e ambientes que facilitem o consumo dessas substâncias, queridos amigos. E levem a consumir essas substâncias. Jovem, você tem problemas com pornografia? Eu te aconselho a evitar ficar sozinho com aparelhos eletrônicos como celulares, notebooks, computadores, aparelhos que te levem a cometer esse pecado aí, a consumir esse pecado, esse tipo de conteúdo maldito aí, que irá consumi-lo, porque a pornografia ela mata, ela destrói famílias, destrói a mente, causa impotência sexual. Tudo isso são problemas que a pornografia causa. Então, evite consumir esse tipo de conteúdo maldito que irá consumi-lo. Seu problema é com o temperamento, eu posso dizer para você, ore, jejue, peça a Deus que lhe dê autocontrole, para que assim você possa dar os frutos do Espírito. Mas mantenha constante oração, tanto aqueles que são viciados em drogas e em álcool, aqueles que são viciados em pornografia, outros que têm problemas aí também com o seu temperamento. Eu também tenho, meus irmãos, e dia a dia eu tenho lutado com o meu temperamento para não ser explosivo, e desta forma eu tenho tido êxito, porque eu tenho pedido a Deus que me dê autocontrole, para que Ele me ajude a produzir os frutos do Espírito. Então, meus irmãos, em suma, todos os problemas do pecado são resolvidos em Cristo, Ele é a solução. E eu convido a você, meu irmão, minha irmã, que ainda não teve um encontro com Cristo, eu peço que você ore a Deus. Se tudo isso que eu expus aqui neste dia fez sentido para você, que você ore a Deus para que Deus vá lhe mostrando mais, para que você possa compreender a verdade absoluta de que Jesus Cristo é o nosso único Senhor e Salvador, aquele que é capaz de resolver o problema da nossa miséria, do nosso pecado e da nossa devassidão. Amém? Que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe grandemente. Amém e amém.